Às vezes, um segundo pode mudar tudo. Uma foto, um olhar, um beijo. Mas e quando descobrimos que aquele momento perfeito esconde segredos que podem destruir tudo o que achávamos saber sobre amor? Esta é a história de Marina e do homem que ela beijou sem saber quem ele realmente era. Uma história que começou no último segundo de um ano e se transformou na descoberta mais chocante de uma vida inteira. Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre esse homem vai deixar você sem palavras. O rooftop do edifício Copacabana fervilhava com a energia contagiante de quem esperava a virada do ano. Marina Santos ajustou a alça da sua câmera Canon no ombro e observou a festa através das lentes da experiência. Aos 28 anos, ela já havia fotografado dezenas de eventos como aquele. Pessoas bonitas, roupas caras, champanhe francês e a promessa de que o próximo ano seria melhor que o anterior. Marina, você precisa conseguir algumas fotos do grupo da incorporadora Ferreira, gritou Carla, a organizadora do evento, por cima da música eletrônica que pulsava pelas caixas de som estrategicamente posicionadas pelo terraço. Eles são os patrocinadores principais da festa. Marina acenou com a cabeça, mentalmente calculando os ângulos necessários para capturar o skyline de São Paulo como pano de fundo. Era véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, e a cidade se estendia diante dela como um mar de luzes piscantes. O edifício Copacabana, com seus 40 andares, oferecia uma vista privilegiada da região central. E Marina não conseguia deixar de se impressionar, mesmo depois de tantos trabalhos similares. Ela havia chegado 2 horas antes do início oficial da festa, como sempre fazia. Gostava de estudar o ambiente, identificar os melhores pontos de luz, observar como o sol se punha sobre a metrópole. Freelancer há 3 anos, Marina tinha aprendido que o sucesso dependia tanto da preparação quanto do talento. Você fotografa sozinha? Uma voz feminina a interrompeu. Marina se virou para encontrar uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, vestindo um vestido azul marinho que gritava grife italiana. Sim, senhora. Marina Santos, fotógrafa do evento. Ela respondeu profissionalmente, estendendo a mão. Helena Ferreira. Minha empresa está patrocinando esta festa, a mulher disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Espero que consiga capturar a essência do que representamos. Algo na forma como Helena pronunciou essência fez Marina franzir discretamente as sobrancelhas. Havia uma expectativa não dita ali, uma pressão sutil que ela reconhecia em certos clientes. Queriam mais do que fotos, queriam uma narrativa visual específica. Certamente, dona Helena. Vou garantir que todas as fotos reflitam a elegância do evento, Marina respondeu diplomaticamente. Meu filho está aqui em algum lugar, Helena continuou, olhando ao redor. Gabriel, talvez você possa incluí-lo em algumas fotos. Ele é discreto demais para o próprio bem. Antes que Marina pudesse responder, Helena se afastou, deixando para trás um perfume caro e uma curiosidade crescente. Incorporadora Ferreira. O nome soava familiar, mas Marina não conseguia localizar exatamente onde já havia ouvido falar. As próximas 2 horas passaram rapidamente. Marina circulou pela festa, capturando momentos espontâneos e poses elaboradas. O buffet era de primeira linha, o bar servia drinks autorais, e os convidados representavam claramente a elite paulistana. Empresários, políticos, artistas, influenciadores, todos unidos pela mesma atmosfera de expectativa que antecede um novo ano. Por volta das 23h30, Marina percebeu que havia um cantinho mais reservado no terraço, próximo a uma das extremidades, onde algumas pessoas se reuniam em grupos menores. A iluminação ali era mais suave, criada por pequenas lâmpadas de LED embutidas no piso, e o barulho da festa ficava um pouco mais distante. Era o tipo de ambiente que ela adorava fotografar, íntimo, mas ainda assim elegante. Foi andando nessa direção que Marina notou um homem sozinho, apoiado no parapeito, observando a cidade. Ele usava um terno preto bem cortado, sem gravata, com a camisa social aberta no primeiro botão. O cabelo castanho escuro
estava levemente despenteado pelo vento que circulava entre os prédios, e havia algo em sua postura que sugeria tanto contemplação quanto melancolia. Marina levantou instintivamente a câmera. Havia algo fotogênico naquela imagem. O homem solitário contra o pano de fundo urbano, a luz suave criando sombras interessantes em seu perfil. Mas antes que pudesse disparar, ele se virou. Os olhos dele encontraram os dela através da lente da câmera. Eram castanhos escuros, quase negros na iluminação do terraço, e carregavam uma intensidade que a fez baixar a câmera imediatamente. Desculpe, Marina disse se aproximando. Não queria invadir sua privacidade, é que a composição estava perfeita e... Não tem problema, ele respondeu, e sua voz tinha um tom grave e calmo que contrastava com a agitação da festa. Você é a fotógrafa do evento? Marina Santos, ela se apresentou, notando que ele não havia oferecido seu nome em retorno. E você é... Gabriel, ele disse simplesmente estendendo a mão. O aperto de mão dele foi firme, mas Marina notou que suas mãos eram surpreendentemente macias para um homem. Não eram as mãos de alguém que trabalhava com força física, mas também não tinham a moleza de quem nunca tinha trabalhado. Havia cicatrizes pequenas nos dedos, quase imperceptíveis. Você parece estar fugindo da festa, Marina observou, gesticulando em direção ao centro do terraço onde a música estava mais alta e a multidão mais densa. Gabriel sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Não sou muito de multidões, prefiro observar. Igual a mim, Marina disse, surpresa com a própria honestidade. Normalmente ela mantinha conversas profissionais nos eventos, mas havia algo naquele homem que a deixava mais à vontade. Na verdade, é parte do meu trabalho observar. Você nota coisas interessantes quando fica na periferia. Como o quê? Marina olhou ao redor, organizando os pensamentos. Como aquele casal ali. Ela apontou discretamente para um homem e uma mulher perto do bar. Ela está brava com ele. Veja como ela segura a taça, os dedos tensos. E ele sabe, por isso está tentando compensar sendo extra atencioso. Aposto que é alguma coisa relacionada a trabalho. Gabriel seguiu o olhar dela e observou por alguns segundos. Ou ela descobriu que ele mentiu sobre algo importante e está decidindo se vai fazer uma cena aqui ou esperar chegarem em casa. A observação dele foi tão precisa que Marina riu. Você também tem olho para detalhes. Faz parte do meu trabalho, Gabriel disse, mas não elaborou qual era exatamente seu trabalho. Nesse momento, a música diminuiu ligeiramente e a voz do DJ ecoou pelos alto-falantes. Pessoal, faltam 5 minutos para 2024. Preparem suas taças e seus desejos. A multidão se agitou. Pessoas começaram a se posicionar para ter a melhor vista dos fogos de artifício que seriam disparados do próprio prédio. Marina olhou para Gabriel, que parecia completamente alheio à agitação. Você não vai se juntar à contagem regressiva? Ela perguntou. Deveria? Ele respondeu com uma pergunta. É tradição. Champanhe, fogos, abraços, beijos. O ritual completo de despedida do ano velho. Gabriel a encarou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. E você, vai participar do ritual? Antes que Marina pudesse responder, a música parou completamente e a voz do DJ voltou. 3 minutos, pessoal. Quem ainda não tem sua taça de champanhe, corre para o bar. Eu deveria estar trabalhando, Marina disse, levantando a câmera, capturando o momento para a posteridade. Mas você quer estar trabalhando? A pergunta a pegou desprevenida. Marina sempre trabalhava durante as viradas de ano. Era quando conseguia seus melhores trabalhos, os eventos mais bem pagos. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela se pegou pensando em como seria experienciar o momento ao invés de documentá-lo. 2 minutos, gritou o DJ. A multidão começou a se aproximar deles, formando um semicírculo próximo ao parapeito, onde teriam a melhor vista dos fogos. Marina e Gabriel se viram cercados por pessoas animadas, taças erguidas, sorrisos expectantes. 1 minuto e 30 segundos. Marina levantou a câmera instintivamente,
mas Gabriel gentilmente colocou a mão sobre a lente. Um momento, ele disse. Só um momento sem trabalho. Havia algo em seus olhos que a fez baixar a câmera. Uma intensidade, uma sinceridade que parecia cortar através de todas as defesas profissionais que ela havia construído ao longo dos anos. 1 minuto! A contagem regressiva oficial começou, e as vozes de centenas de pessoas se uniram em uníssono. 59! Marina se viu olhando diretamente para Gabriel, ignorando completamente a vista espetacular da cidade ao fundo. 50! Ele se aproximou um passo e Marina pôde sentir o perfume dele, algo amadeirado e discreto, nada exagerado. 40! Você tem certeza? Ele perguntou baixinho, e Marina soube exatamente sobre o que ele estava falando. 30! Marina acenou com a cabeça, sentindo o coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com a emoção coletiva da contagem regressiva. 20! Gabriel levantou a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo que havia escapado do coque meio solto de Marina. Seus dedos roçaram na pele dela, e ela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o vento noturno. 10! A multidão gritou mais alto, mas para Marina, o mundo havia se reduzido ao espaço de alguns centímetros entre ela e Gabriel. 9! 8! 7! Gabriel colocou a mão na cintura dela, puxando-a delicadamente para mais perto. 6! 5! Marina deixou a câmera pender pela alça no pescoço e colocou as mãos no peito dele, sentindo o tecido fino da camisa e o calor da pele por baixo. 4! 3! 2! Gabriel inclinou a cabeça, e Marina fechou os olhos. Feliz Ano Novo! No exato momento em que 2024 começou, os lábios de Gabriel tocaram os dela. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse perguntando permissão. Mas quando Marina respondeu, pressionando-se contra ele, o beijo se aprofundou. Ao redor deles, os primeiros fogos de artifício explodiram no céu, pintando o terraço em tons dourados e prateados. As pessoas gritavam, abraçavam-se, choravam de alegria. Mas Marina estava completamente absorta na sensação dos lábios de Gabriel contra os seus, no gosto levemente adocicado do champanhe que ele havia bebido, na forma como a mão dele se firmou em suas costas, como se ele não quisesse deixá-la escapar. O beijo durou talvez 10 segundos, talvez uma eternidade. Quando finalmente se separaram, Marina se viu olhando para cima, para os fogos que continuavam explodindo em cascatas de luz colorida. Gabriel manteve o braço ao redor da cintura dela, e os dois ficaram ali, em silêncio, observando o espetáculo. Foi... Marina começou, mas não encontrou palavras. Mágico, Gabriel completou. E havia uma surpresa genuína em sua voz, como se ele também não esperasse sentir o que havia sentido. Aos poucos, a euforia inicial da virada foi diminuindo. As pessoas começaram a se dispersar, alguns indo embora, outros migrando para dentro do prédio onde a festa continuaria até o amanhecer. Marina sabia que deveria voltar ao trabalho, capturar os momentos pós-meia-noite, mas não conseguia se mover. Eu deveria... Ela começou, gesticulando vagamente em direção à câmera. Claro, Gabriel disse, mas não fez movimento para se afastar. Seu trabalho. É, Marina confirmou, mas ainda não se moveu. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em um silêncio confortável, observando a cidade que se estendia abaixo deles. Aos poucos, Marina se deu conta de que Gabriel parecia conhecer muito bem aquele ambiente. Ele cumprimentara algumas pessoas durante a noite, sempre com a cordialidade educada de quem estava em casa. Você trabalha com a incorporadora Ferreira? Marina perguntou, curiosa. Gabriel hesitou por uma fração de segundo. Algo assim. Antes que Marina pudesse fazer mais perguntas, Carla apareceu ao lado delas, claramente um pouco alterada pelo champanhe. Marina, onde você estava? Preciso de fotos do grupo principal. Eles vão embora logo, ela disse puxando Marina pelo braço. Eu já vou, Marina respondeu, mas se virou para Gabriel.
Você vai ficar? Por um tempo, ele disse. Posso te encontrar depois? Gabriel sorriu, e daquela vez o sorriso chegou aos olhos. Eu gostaria muito. Marina foi arrastada pela organizadora, mas olhou para trás várias vezes enquanto se afastava. Gabriel permaneceu onde estava, observando-a partir, e alguma coisa na expressão dele a fez se perguntar se ela não estava perdendo uma oportunidade importante. As próximas 2 horas passaram como um borrão. Marina fotografou grupos, casais, famílias, executivos da incorporadora Ferreira, incluindo Helena, que fez questão de posar em várias fotos diferentes. Durante todo o tempo, ela se pegou procurando Gabriel com o olhar, mas ele havia desaparecido do terraço. Por volta das 3 da manhã, quando a festa finalmente começou a se dispersar, Marina fez suas últimas fotos e começou a guardar o equipamento. Seu coração disparou quando viu Gabriel se aproximando, 2 taças na mão. Pensei que você pudesse estar com sede, ele disse, oferecendo uma das taças. Marina aceitou gratamente. Ela nem havia percebido o quanto estava com sede até aquele momento. Obrigada. E desculpa por ter desaparecido. O trabalho... Eu entendo, Gabriel disse. Vi você fotografando. Você é muito profissional. Havia algo na forma como ele disse profissional que fez Marina se perguntar se não era um elogio backhanded. Mas quando ela olhou para ele, havia apenas admiração genuína em sua expressão. Fotografar é mais do que um trabalho para mim, Marina explicou. É como eu entendo o mundo. Através da lente, eu consigo ver detalhes que perdem quando estou apenas vivendo o momento. E hoje à noite, na meia-noite? Gabriel perguntou. Marina sorriu. Hoje à noite eu vivi o momento. E como foi? Diferente, Marina admitiu. Intenso, inesperado. Gabriel acenou com a cabeça como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. Marina, ele disse, e havia uma seriedade nova em sua voz. Eu gostaria de te ver novamente, fora daqui em um ambiente mais... tranquilo. O coração de Marina acelerou. Eu gostaria também. Amanhã? Ou melhor, hoje à tarde? Depois que você descansar um pouco? Marina riu. Hoje à tarde parece perfeito. Gabriel tirou o telefone do bolso. Posso ter seu número? Eles trocaram contatos, e Marina sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa. Havia algo naquele homem que a intrigava profundamente. Não era apenas a atração física, embora definitivamente houvesse isso. Era a forma como ele a olhava, como se realmente a visse. Não apenas a versão profissional e controlada de si mesma que ela geralmente apresentava ao mundo. Eu deveria ir, Marina disse relutantemente, observando que a equipe de limpeza já estava começando a recolher copos e pratos vazios. Claro, você deve estar exausta. Eles se dirigiram juntos para o elevador, que estava vazio naquele horário. Durante a descida silenciosa, Marina se deu conta de que não sabia quase nada sobre Gabriel, além do nome e do fato de que ele trabalhava algo assim com a incorporadora Ferreira. Não sabia sua idade, profissão específica, onde morava, se estava solteiro. A realização de que havia beijado um completo estranho na virada do ano deveria tê-la incomodado. Marina sempre fora cautelosa com relacionamentos, especialmente depois de algumas experiências ruins no passado. Mas, por alguma razão, Gabriel não parecia um estranho. Havia uma familiaridade nele, como se ela já o conhecesse de algum lugar. No térreo do edifício, eles se despediram com um beijo rápido no rosto, formal, adequado para quem poderia estar observando. Mas quando os lábios de Gabriel roçaram sua pele, Marina sentiu o mesmo arrepio elétrico da meia-noite. Te ligo pela manhã, ele prometeu. Pela manhã, Marina confirmou. Ela pegou um Uber para casa e durante todo o trajeto não conseguiu parar de pensar no beijo, na forma como Gabriel a havia olhado, na sensação de que algo importante havia mudado em sua vida naqueles poucos segundos da meia-noite. Em seu apartamento, um pequeno espaço no bairro da Vila Madalena que ela alugava há 2 anos, Marina tomou um banho demorado e se deitou na cama, ainda sentindo o gosto do champanhe e o perfume amadeirado de Gabriel na pele.
Antes de adormecer, ela pegou o telefone e olhou para o contato que havia salvado simplesmente como Gabriel. Não havia sobrenome. Não havia informações adicionais. Apenas Gabriel e um número de telefone. Pela primeira vez em muito tempo, Marina Santos adormeceu com um sorriso no rosto, sem imaginar que o homem que havia beijado na virada do ano estava destinado a transformar sua vida de maneiras que ela jamais poderia prever. Marina acordou por volta das 11 horas da manhã, com os raios de sol entrando pelas cortinas mal fechadas de seu apartamento na Vila Madalena. Por alguns segundos, ela permaneceu deitada, tentando organizar as memórias da noite anterior. A festa, o trabalho, Gabriel, o beijo. O beijo. Marina levou a mão aos lábios instintivamente, ainda conseguindo sentir um eco da sensação. Não havia sido um sonho. Ela realmente havia beijado um completo estranho na virada do ano, e por mais estranho que fosse admitir, havia sido o momento mais intenso que experimentara em muito tempo. Seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Gabriel. Bom dia, espero que tenha dormido bem. Ainda estamos de pé para esta tarde? Marina sorriu involuntariamente. Ele havia cumprido a promessa de ligar pela manhã. Ela digitou uma resposta rápida. Bom dia. Sim, estamos de pé. Que horas e onde? A resposta veio quase imediatamente. Que tal o Parque Ibirapuera? Próximo ao lago, às 15 horas? Podemos caminhar e conversar. Perfeito, Marina respondeu. Depois de tomar café da manhã, na verdade um almoço tardio composto por ovos mexidos e café forte, Marina se dedicou à tarefa de editar as fotos da noite anterior. Era sempre assim depois de um evento grande, centenas de fotos para revisar, selecionar e tratar antes de entregar ao cliente. Ela conectou a câmera ao computador e começou a importar as imagens. As primeiras fotos mostravam o início da festa. Convidados elegantes chegando, o buffet perfeitamente arrumado, a vista espetacular de São Paulo ao fundo. Marina tinha um olho treinado para capturar não apenas a beleza óbvia, mas também os detalhes que contavam uma história. Conforme avançava pelas fotos, Marina se deu conta de que havia inconscientemente procurado Gabriel através da lente durante toda a noite. Havia várias imagens onde ele aparecia ao fundo, sempre discreto, sempre observando. Em uma das fotos, ele estava conversando com Helena Ferreira, e ambos pareciam estar tendo uma discussão séria. Marina aumentou o zoom na imagem. A linguagem corporal entre Gabriel e Helena sugeria familiaridade, intimidade mesmo. Não romântica, mas definitivamente próxima. Helena havia mencionado que o filho dela estava na festa. Seria Gabriel? A possibilidade a fez franzir as sobrancelhas. Se Gabriel fosse filho de Helena Ferreira, isso significaria que ele não era apenas um funcionário da incorporadora, mas potencialmente alguém importante na estrutura da empresa. Ou talvez ela estivesse imaginando coisas. A foto podia ter capturado um momento casual entre conhecidos. Marina continuou editando, mas a dúvida permaneceu. Ela percebeu que sabia muito pouco sobre o homem que havia beijado. Era uma situação completamente fora de seu padrão usual de comportamento. Por volta das 14 horas, Marina se arrumou para o encontro. Escolheu um look casual, mas cuidadoso. Calça jeans escura, uma blusa branca de algodão e uma jaqueta de couro marrom que havia comprado em um brechó no Bexiga. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo meio solto e aplicou apenas um pouco de gloss nos lábios. O Parque Ibirapuera estava movimentado naquela tarde de 1º de janeiro. Famílias passeavam com crianças, casais caminhavam de mãos dadas, grupos de amigos faziam piqueniques na grama. Marina chegou alguns minutos antes das 15 horas e encontrou Gabriel já esperando próximo ao lago, alimentando os patos com pedaços de pão. Você chegou cedo, Marina disse se aproximando. Gabriel se virou e sorriu. À luz do dia, ela pôde observá-lo melhor. Ele devia ter uns 35 anos, talvez um pouco mais. Cabelo castanho escuro com alguns fios grisalhos nas têmporas, pele levemente bronzeada, olhos que no sol revelavam pequenos pontos dourados. Usava uma camisa polo azul marinho e calça jeans,
Um visual casual que de alguma forma ainda parecia sofisticado. Tenho o hábito de chegar cedo, ele admitiu. E você está pontual. Fotógrafa freelancer aprende rapidamente que pontualidade é fundamental, Marina disse. Clientes não gostam de esperar. Eles começaram a caminhar pela trilha que circundava o lago. O movimento era confortável, sem pressa, e Marina se surpreendeu com o quão natural parecia estar ali com ele. Como foi o resto da festa? Gabriel perguntou. Depois que saí, quero dizer. Você saiu cedo? Não vi você partir. Por volta das 3h30, você estava fotografando aquele grupo grande perto do bar. Marina se lembrou da cena. Ah, sim. Os executivos da incorporadora Ferreira. A organizadora fez questão que eu conseguisse várias fotos deles. Gabriel assentiu, mas não comentou nada específico sobre a empresa. Em vez disso, mudou de assunto. E você? Como começou na fotografia? Marina apreciou a mudança de foco. Sempre gostei de observar pessoas, entender suas histórias através de expressões e gestos. Na faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar como fotógrafa do jornal estudantil. Descobri que preferia contar histórias através de imagens do que de palavras. E o freelancer? É difícil construir uma carreira independente? Tem seus desafios, Marina admitiu. Instabilidade financeira, principalmente. Alguns meses são ótimos, outros são bem apertados. Mas a liberdade criativa vale a pena. Eles pararam próximo a uma pequena ponte sobre um riacho que alimentava o lago. Gabriel se apoiou no parapeito e Marina notou como ele parecia confortável em silêncios, não sentindo necessidade de preencher cada pausa na conversa. E você? Marina perguntou. O que faz na incorporadora Ferreira? Gabriel hesitou e Marina percebeu que era a segunda vez que ele demonstrava desconforto quando o assunto envolvia seu trabalho. Desenvolvimento de projetos, ele disse finalmente. Nada muito emocionante. Desenvolvimento como arquitetura, engenharia, mais voltado para o lado administrativo, viabilidade, planejamento, essas coisas. A resposta era vaga, mas Marina decidiu não insistir. Ela conhecia pessoas que preferiam não falar sobre trabalho nos finais de semana, especialmente em um primeiro encontro. Deve ser interessante trabalhar com construção em São Paulo, ela comentou. A cidade está sempre mudando. Está mesmo, Gabriel concordou. Às vezes para melhor, às vezes nem tanto. Havia uma melancolia em sua voz que fez Marina olhá-lo com mais atenção. Você não parece muito entusiasmado com as mudanças. Gabriel riu, mas foi um riso sem humor. Digamos que eu já vi desenvolvimento urbano destruir comunidades inteiras em nome do progresso. É complicado. Mas você trabalha na área. Sim, ele disse simplesmente. É complicado, repetiu. Eles continuaram caminhando e a conversa fluiu para assuntos mais leves. Gabriel contou sobre viagens que havia feito, lugares que gostaria de conhecer. Marina falou sobre projetos fotográficos dos quais se orgulhava, especialmente uma série que havia feito sobre artistas de rua no centro de São Paulo. Gostaria de ver essas fotos, Gabriel disse com interesse genuíno. Estão no meu site, Marina respondeu. Mas posso mostrar algumas no telefone se quiser. Eles se sentaram em um banco próximo ao playground infantil, e Marina abriu a galeria do celular. Conforme mostrava as fotos, ela notou como Gabriel observava cada imagem com atenção, fazendo perguntas sobre técnica, sobre as histórias por trás das fotos. Esta aqui é linda, ele disse, parando em uma foto de um grafiteiro idoso trabalhando em um mural. A expressão de concentração, a forma como a luz bate no rosto dele. Esta é uma das minhas favoritas, Marina admitiu. Seu nome é Benedito. Ele me contou que começou a grafitar aos 60 anos, depois que se aposentou. Disse que finalmente tinha tempo para fazer arte de verdade. Nunca é tarde para recomeçar, Gabriel murmurou. E Marina teve a impressão de que ele estava falando de algo pessoal. O sol começou a se inclinar no horizonte, criando aquela luz dourada que fotógrafos chamam de hora mágica.
Marina instintivamente começou a observar a iluminação, os ângulos, as possibilidades de fotos. Era um hábito que ela desenvolvera ao longo dos anos, sempre enxergando o mundo através de uma lente imaginária. Você está calculando ângulos, Gabriel observou com um sorriso. Marina riu, pega em flagrante. Desculpa, vício profissional. Não se desculpe. É fascinante ver como você processa o ambiente. Eles ficaram no parque até o começo da noite, quando as lâmpadas começaram a se acender ao longo das trilhas. Gabriel sugeriu jantar em um restaurante próximo, um lugar pequeno e aconchegante que Marina não conhecia. Como você descobriu este lugar? Ela perguntou enquanto eram conduzidos a uma mesa no canto. Venho aqui há alguns anos, Gabriel respondeu. O dono, seu Antônio, faz a melhor lasanha da cidade. Durante o jantar, Marina se deu conta de como era fácil conversar com Gabriel. Ele fazia perguntas inteligentes, ouvia com atenção, compartilhava opiniões sem ser dogmático. Havia uma maturidade nele que ela apreciava, uma sensação de que ele havia vivido o suficiente para ter perspectiva sobre as coisas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Marina disse, enquanto dividiam uma sobremesa. Claro. Você já foi casado? Gabriel assentiu. Há alguns anos. Não deu certo. Filhos? Não. Ele fez uma pausa. E você? Nunca cheguei perto de casar, Marina admitiu. Tive alguns relacionamentos sérios, mas sempre acabei priorizando o trabalho. Ou encontrava homens que não entendiam que minha carreira era importante para mim. Que tipo de homens? Marina riu. O tipo que achava que fotografia era um hobby até eu encontrar algo mais estável. Ou que ficava incomodado quando eu tinha que trabalhar nos finais de semana. Homens inseguros, Gabriel observou. Aparentemente sim. Gabriel a encarou com uma intensidade que fez o estômago de Marina dar uma volta. Para que fique claro, eu acho sua dedicação à fotografia admirável. E atraente. O ar entre eles mudou. Ficou carregado de uma tensão que Marina havia sentido na noite anterior. Ela se deu conta de que estava genuinamente atraída por Gabriel de uma forma que ia além do físico. Havia algo na forma como ele a olhava, como se realmente a visse, que mexia com ela. Quando saíram do restaurante, Gabriel insistiu em acompanhá-la até em casa. Durante o trajeto de Uber, eles conversaram sobre planos para a semana, sobre um projeto fotográfico que Marina estava desenvolvendo, sobre filmes que ambos queriam assistir. Na porta do prédio dela, Gabriel hesitou. Marina, ele disse, eu gostaria muito de te ver novamente. Eu também gostaria. Quarta-feira? Posso cozinhar para você. A oferta a surpreendeu. Você cozinha? Razoavelmente bem, Gabriel sorriu. Nada muito elaborado, mas comestível. Aceito, Marina disse. Gabriel se inclinou e beijou sua testa gentilmente. Até quarta, então. Marina subiu para o apartamento com o coração acelerado. Gabriel estava sendo perfeito demais. Atencioso sem ser sufocante, interessado sem ser invasivo, misterioso sem ser evasivo. Era quase bom demais para ser verdade. Ela tomou um banho e se preparou para dormir, mas antes ligou o computador para terminar de editar as fotos da festa. Havia prometido entregar o material para Carla até terça-feira, e ainda tinha muito trabalho pela frente. Conforme revisava as imagens, Marina se deparou novamente com aquelas fotos onde Gabriel aparecia conversando com Helena Ferreira. Desta vez, ela decidiu procurar mais fotos do grupo da incorporadora Ferreira para entregar um material mais completo. Foi então que encontrou uma foto que a fez parar. Era uma imagem do momento em que Helena Ferreira estava posando com um grupo de executivos próximo ao bar. Marina havia capturado a cena de um ângulo lateral, e no canto direito da foto, ligeiramente desfocado mas ainda reconhecível, estava Gabriel. Ele não estava apenas no grupo, ele estava no centro dele, claramente em uma posição de destaque. Marina ampliou a imagem o máximo que pôde sem perder qualidade. Gabriel estava de terno, falando com outros homens bem vestidos que pareciam estar ouvindo com atenção. Sua postura era de alguém acostumado a liderar, a ser ouvido.
Um arrepio de apreensão percorreu a espinha de Marina. Ela voltou às fotos onde Gabriel aparecia com Helena e agora, sabendo o que procurar, pôde ver claramente a semelhança física entre eles. O formato do rosto, a linha da mandíbula, até mesmo alguns gestos eram similares. Marina pegou o telefone e fez uma busca rápida no Google. Helena Ferreira, Incorporadora Ferreira. Os resultados apareceram imediatamente. Helena Ferreira era listada como diretora administrativa da Incorporadora Ferreira Lida. Mas o que chamou a atenção de Marina foi uma das primeiras notícias que apareceram. Incorporadora Ferreira anuncia novo CEO. Gabriel Ferreira assume comando da empresa familiar. O sangue de Marina gelou. Ela clicou no link e leu a matéria com o coração disparado. Gabriel Ferreira, de 34 anos, filho da atual diretora administrativa Helena Ferreira, assumiu oficialmente o cargo de CEO da Incorporadora Ferreira no último mês. A empresa, fundada há 15 anos pelo falecido empresário Roberto Ferreira, é responsável por alguns dos empreendimentos imobiliários mais importantes da capital paulista. Marina continuou lendo, descobrindo que Gabriel não era apenas um funcionário da Incorporadora Ferreira. Ele era o CEO, o dono, o homem mais poderoso da empresa e, segundo a matéria, um dos desenvolvedores imobiliários mais influentes da cidade. Ela se levantou da cadeira e começou a andar pelo apartamento, tentando processar a informação. Gabriel havia mentido para ela. Ou, no mínimo, havia omitido completamente quem ele realmente era. Desenvolvimento de projetos e lado administrativo eram eufemismos grosseiros para "sou o CEO de uma das maiores incorporadoras da cidade". Marina voltou ao computador e continuou pesquisando. Encontrou mais artigos sobre Gabriel Ferreira, fotos dele em eventos empresariais, informações sobre projetos da empresa. Quanto mais lia, mais clara ficava a dimensão da omissão. Gabriel Ferreira era bilionário, não apenas milionário, bilionário. A Incorporadora Ferreira tinha patrimônio estimado em mais de 2 bilhões de reais, com empreendimentos espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. Marina se sentou pesadamente no sofá, tentando reconciliar o homem gentil e aparentemente modesto que havia conhecido com o magnata dos negócios que estava descobrindo nas páginas da internet. Por que ele havia mentido? Por que não tinha simplesmente dito quem era? E mais importante, o que um bilionário CEO queria com uma fotógrafa freelancer que morava em um apartamento alugado na Vila Madalena? As perguntas se multiplicaram em sua mente. O encontro no rooftop havia sido realmente casual? Gabriel sabia quem ela era antes mesmo de se conhecerem? Havia algum motivo profissional por trás do interesse dele? Marina se lembrou de como Gabriel havia observado suas fotos com tanta atenção, como havia feito perguntas sobre sua técnica. Talvez ele estivesse interessado em contratá-la para algum projeto da empresa. Talvez todo aquele romantismo fosse apenas uma estratégia de negócios sofisticada. A possibilidade a deixou enjoada. Ela havia se aberto para Gabriel de uma forma que não fazia há muito tempo. Havia beijado um estranho na meia-noite, havia concordado em vê-lo novamente, havia começado a desenvolver sentimentos genuínos por ele. E descobriu que o homem que pensava conhecer não existia. Marina olhou para o telefone, onde a mensagem de Gabriel sobre o jantar de quarta-feira ainda estava na tela. Por um momento, considerou ligar para ele imediatamente, confrontá-lo sobre a mentira. Mas então decidiu que precisava de tempo para pensar. Quarta-feira estava a apenas 2 dias de distância. Ela iria jantar com Gabriel Ferreira, e desta vez saberia exatamente com quem estava lidando. A pergunta era: ele saberia que ela havia descoberto a verdade? Marina passou o resto da noite acordada, alternando entre raiva e confusão. Quando finalmente adormeceu, já passava das 4 horas da manhã, e seus sonhos foram povoados por imagens de beijos à meia-noite e homens com 2 rostos, um gentil e misterioso, outro poderoso e potencialmente perigoso. No dia seguinte, ela terminaria de editar as fotos da festa e as entregaria para Carla.
Mas agora, olhar para aquelas imagens seria como examinar evidências de como havia sido enganada desde o primeiro momento. Marina passou terça-feira inteira tentando decidir como lidar com a situação. Havia entregue as fotos editadas da festa para Carla pela manhã, mas não conseguiu se concentrar em mais nada durante o dia. Cada vez que olhava para o telefone e via as mensagens de Gabriel, sentia uma mistura de raiva e decepção. Ansioso para amanhã, ele havia escrito na segunda-feira à noite: "Vou fazer minha famosa lasanha vegetariana." "Que horas você prefere? 19h30 está bom?" Veio outra mensagem na terça pela manhã. Marina havia respondido de forma monossilábica, confirmando apenas o horário. Gabriel provavelmente atribuiu sua secura ao nervosismo do encontro, mas a verdade era que ela estava lutando contra impulsos contraditórios de cancelar o jantar ou confrontá-lo imediatamente via mensagem. Por fim, decidiu que mereciam uma conversa cara a cara. Se Gabriel havia mentido sobre algo tão fundamental quanto sua identidade, ela queria olhar nos olhos dele quando o confrontasse. Queria ver suas reações, entender seus motivos, se é que havia motivos defensáveis. Na manhã de quarta-feira, Marina acordou com um nó no estômago. Passou o dia fotografando um evento corporativo, um lançamento de produto em um hotel no Itaim Bibi, mas sua mente estava completamente focada no encontro noturno. Durante uma pausa entre as sessões de fotos, Marina recebeu uma ligação de sua melhor amiga, Júlia. "Como foi o encontro de domingo?" Júlia perguntou sem preâmbulos. "Você sumiu depois que contou sobre o beijo de Ano Novo." Marina hesitou. Ela e Júlia se conheciam desde a faculdade e normalmente compartilhavam tudo, mas esta situação era complexa demais para explicar rapidamente. "Foi complicado", Marina disse finalmente. "Complicado como? Ele foi um idiota? Você descobriu que ele é casado?" "Descobri que ele mentiu sobre quem é." "O que você quer dizer?" Marina olhou ao redor para verificar se estava sozinha no corredor do hotel. "Lembra que eu disse que ele trabalhava na incorporadora Ferreira? Bem, ele não é apenas um funcionário. Ele é o CEO. CEO como chefe de departamento? CEO como dono da empresa. Bilionário." O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos. "Marina, você tem certeza?" "Pesquisei tudo. Gabriel Ferreira, 34 anos, CEO da incorporadora Ferreira, patrimônio estimado em bilhões. Não é exatamente o desenvolvedor de projetos do lado administrativo que ele disse ser." "Meu Deus", Júlia murmurou. "E você vai vê-lo hoje?" "Vou jantar na casa dele. Vou confrontá-lo sobre a mentira." "Marina, você tem certeza de que é uma boa ideia? Se ele mentiu sobre algo tão básico..." "Eu preciso entender o porquê", Marina interrompeu. "E quero ouvir da boca dele. Promete que vai me mandar a localização e vai deixar o telefone ligado?" Marina riu apesar da tensão. "Ju, eu não acho que ele é um psicopata, só um mentiroso. Mentirosos bilionários podem ser perigosos de outras formas." Júlia retrucou. "Promete?" "Prometo." Depois de terminar o trabalho no hotel, Marina foi para casa e passou 1 hora se arrumando. Escolheu um vestido azul marinho que era elegante, mas não muito formal. Sapatos baixos confortáveis, caso precisasse sair rapidamente, e uma maquiagem natural. Queria estar apresentável, mas não queria parecer que estava se esforçando demais para impressionar. Gabriel havia enviado o endereço na tarde anterior. Um apartamento em Pinheiros, em um dos edifícios mais exclusivos da região. Marina pesquisou rapidamente o prédio e descobriu que era conhecido por abrigar apenas coberturas de alto padrão com valores de mercado na casa dos milhões. Às 19h30 em ponto, Marina estava na portaria do edifício. O porteiro, um homem de meia idade vestindo uniforme impecável, a recebeu com cortesia profissional. "Boa noite, a senhora tem agendamento?" "Marina Santos, vim visitar Gabriel Ferreira." O porteiro consultou uma lista e acenou. "Sim, a senhora está aguardada." "Cobertura 1, último andar. O elevador social é este aqui." Durante a subida no elevador, que era silencioso e obviamente caríssimo,
Marina respirou fundo várias vezes, tentando organizar os pensamentos. Ela havia ensaiado mentalmente como iniciaria a conversa, mas agora que estava quase lá, sentia-se menos preparada. A porta da cobertura se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Gabriel a recebeu com um sorriso genuíno, vestindo uma camisa casual cinza e calça jeans escura. Por um momento, Marina quase esqueceu por que estava nervosa. Ele parecia tão normal, tão acessível quanto no domingo. Pontual como sempre, Gabriel disse, se inclinando para beijar seu rosto. Entre, por favor. Marina entrou e imediatamente se deu conta da discrepância que havia ignorado. O apartamento, ou melhor, cobertura, era espetacular. Pé direito alto, janelas enormes com vista panorâmica de São Paulo, móveis que claramente custavam mais do que ela ganhava em um ano. Havia obras de arte nas paredes que Marina reconheceu como originais de artistas brasileiros renomados. Uau! Ela disse involuntariamente. Gosta? Gabriel perguntou, seguindo seu olhar. Herdei a decoração junto com o apartamento. Minha mãe tem um gosto particular. Sua mãe, Helena Ferreira. Mais uma confirmação de que Gabriel havia omitido completamente sua verdadeira situação. É impressionante, Marina disse, e não estava mentindo. O apartamento era objetivamente lindo, mas também intimidador em sua ostentação. Gabriel a guiou para a cozinha, que era maior que todo o apartamento de Marina. O cheiro da lasanha no forno perfumava o ambiente, misturado com o aroma de ervas frescas. Vinho, Gabriel ofereceu, mostrando uma garrafa que Marina suspeitou custar mais do que seu aluguel mensal. Por favor. Enquanto Gabriel servia o vinho, Marina observou cada detalhe ao seu redor. Os eletrodomésticos eram profissionais, o tipo usado em restaurantes de alta gastronomia. A bancada era de mármore importado. Até os utensílios de cozinha tinham um acabamento que sugeria origem europeia. Então, Gabriel disse, entregando a taça para ela. Como foi seu dia? Trabalhei em um evento corporativo, Marina respondeu, decidindo começar devagar. Um lançamento de produto no Itaim. Você conhece a região? Conheço bem, Gabriel disse. Trabalho muito por lá. Marina sentiu a primeira onda de irritação. Mesmo agora, ele continuava sendo vago sobre o trabalho. Gabriel, ela disse, colocando a taça na bancada. Posso te fazer uma pergunta direta? Claro. Por que você não me contou que é CEO da incorporadora Ferreira? Gabriel parou no meio do gesto de pegar temperos em um armário. Suas costas se tensionaram visivelmente antes dele se virar lentamente para encará-la. Você pesquisou sobre mim, ele disse. Não era uma pergunta. Sim, pesquisei. Depois que vi você nas fotos da festa, falando com Helena Ferreira como se a conhecesse bem. Depois que comecei a reparar na semelhança física entre vocês. Depois que percebi que você havia mentido sobre praticamente tudo. Gabriel colocou as mãos na bancada, se apoiando nela. Por um longo momento, eles se encararam em silêncio. Eu não menti, ele disse finalmente. Não mentiu? Marina sentiu a voz subir de tom. Você disse que trabalhava com desenvolvimento de projetos, que era lado administrativo. Você é o CEO, Gabriel, o dono da empresa. Eu sou o CEO, ele admitiu, mas também faço desenvolvimento de projetos. E é muito trabalho administrativo. Não seja condescendente comigo, Marina retrucou. Você sabe exatamente o que está fazendo. Deixou que eu acreditasse que você era um funcionário comum. Gabriel suspirou e passou a mão pelos cabelos. Você está certa. Eu omiti informações importantes. Por quê? Porque queria que você me conhecesse como pessoa, não como posição social ou patrimônio. Marina riu, mas foi um riso sem humor. Que romântico! E funcionou, não é? A pobre fotógrafa freelancer ficou encantada com o homem misterioso. Marina, não é assim. Não é assim como, Gabriel? Como exatamente? Marina começou a andar pela cozinha, gesticulando. Você me levou para aquele restaurante caro no domingo. Insistiu em pagar tudo. Veio com essa história de descobrir lugares legais, quando na verdade você provavelmente pode comprar o restaurante inteiro sem nem pestanejar. O dinheiro não muda quem eu sou,
Gabriel disse. Não muda. Você mora em uma cobertura que custa milhões. Usa roupas que custam mais do que eu ganho em um mês e convida uma fotógrafa freelancer para jantar na sua casa como se fôssemos do mesmo mundo. É claro que muda tudo. Gabriel se aproximou dela, mas Marina recuou. Marina, por favor, deixe eu explicar. Então explique. Ela cruzou os braços. Explique por que um bilionário CEO estava sozinho numa festa da própria empresa. Explique por que decidiu conversar justamente comigo. Explique se isso tem alguma coisa a ver com meu trabalho, se você está interessado em me contratar e achou que sedução seria uma boa estratégia de negócios. Não é nada disso, Gabriel disse imediatamente. Não tem nada a ver com trabalho. Então o que é? Gabriel se apoiou na bancada novamente, parecendo subitamente cansado. Você quer a verdade completa? Seria um bom começo. Eu estava sozinho na festa porque não queria estar lá. Minha mãe insistiu que eu aparecesse. Disse que era importante para a imagem da empresa. Eu odeio esse tipo de evento. Marina permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu assumi o cargo de CEO há 6 meses depois que meu pai morreu. Não era o que eu queria fazer da vida, mas era o que ele esperava de mim. A empresa era o sonho dele e agora é minha responsabilidade. E o que você queria fazer da vida? Arquitetura, Gabriel disse simplesmente. Especializada em habitação social. Morar fora do Brasil, trabalhar com ONGs, desenvolver projetos para comunidades carentes. Marina sentiu sua raiva diminuir ligeiramente, mas manteve a guarda alta. E por que não fez isso? Porque quando meu pai ficou doente, ele me pediu para voltar ao Brasil e aprender o negócio. Disse que a empresa dava emprego para centenas de famílias, que tinha responsabilidades que iam além dos meus sonhos pessoais. Gabriel fez uma pausa, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Quando ele morreu, eu me vi CEO de uma empresa que desenvolve exatamente o tipo de empreendimento que eu sempre critiquei. Prédios de luxo que expulsam comunidades pobres, apartamentos que só milionários podem comprar. E por que não mudou a direção da empresa? Porque não é tão simples assim. Há investidores, sócios, funcionários. Não posso simplesmente decidir que a partir de agora vamos fazer só habitação popular. Marina começou a entender a melancolia que havia percebido em Gabriel desde o primeiro encontro. Isso não justifica ter mentido para mim, ela disse, mas com menos agressividade. Você está certa, Gabriel admitiu, mas você precisa entender uma coisa. Desde que assumi a empresa, toda pessoa nova que conheço quer alguma coisa de mim. Acesso, contatos, investimentos, favores. Eu estava cansado de ser visto apenas como Gabriel Ferreira, o CEO. Ele se aproximou dela novamente e desta vez Marina não recuou. Quando conversei com você no terraço, foi a primeira vez em meses que alguém me tratou como pessoa normal. Você me questionou, riu das minhas observações, me contou sobre sua paixão pela fotografia sem pedir nada em troca. Foi refrescante. Mas você continuou mentindo no domingo, Marina apontou. Continuei omitindo, Gabriel corrigiu. E você quer saber por quê? Porque foi o melhor encontro que tive em anos. Você me fez lembrar de quem eu era antes de toda essa responsabilidade cair nas minhas costas. Marina sentiu-se dividida entre a compaixão pela situação de Gabriel e a irritação por ter sido enganada. Gabriel, eu entendo que sua posição seja complicada, mas você não pode construir um relacionamento baseado em omissões. Você está certa, ele disse imediatamente. E é por isso que quero ser completamente honesto com você agora. Sobre o quê? Gabriel respirou fundo. Sobre o fato de que, apesar de tudo que aconteceu, eu estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu o coração acelerar, mas também uma confusão maior. Como você pode dizer isso? Você nem me conhece de verdade. Não é verdade. Gabriel retrucou suavemente. Eu conheço sua paixão pelo trabalho, sua capacidade de ver beleza onde outros não veem, sua honestidade, sua inteligência. Conheço o jeito como você inclina a cabeça quando está pensando.
Como seus olhos brilham quando fala de fotografia. Ele deu um passo em direção a ela. O que eu omiti sobre mim não muda nada sobre o que descobri sobre você. Marina sentiu-se tremendo ligeiramente. Gabriel. Marina, eu sei que cometi um erro não sendo transparente desde o início. Mas preciso que você saiba que meus sentimentos são reais. Não tem nada a ver com status ou conveniência ou qualquer outro motivo, além do fato de que você me faz sentir como eu mesmo pela primeira vez em muito tempo. O timer do forno tocou, cortando a tensão do momento. Gabriel olhou para o aparelho, depois para Marina. A lasanha está pronta, ele disse com um pequeno sorriso. Você quer ficar para o jantar? Podemos continuar conversando. Marina olhou para Gabriel, tentando processar tudo o que havia descoberto. O homem à sua frente não era apenas o mentiroso que ela havia imaginado, mas também não era a pessoa simples que havia conhecido no domingo. Era alguém complicado, dividido entre o que queria ser e o que tinha que ser. Eu vou ficar, ela disse finalmente. Mas só se você prometer ser completamente honesto daqui para frente, sobre tudo. Prometo, Gabriel disse imediatamente. E quero saber tudo sobre sua vida, sua família, seus negócios. Se vamos tentar alguma coisa, não pode haver mais surpresas. Qualquer coisa que você quiser saber. Marina assentiu devagar. Então vamos jantar, e você vai me contar exatamente quem é Gabriel Ferreira. Enquanto Gabriel tirava a lasanha do forno, Marina se deu conta de que sua raiva havia se transformado em algo mais complicado. Havia uma vulnerabilidade em Gabriel que ela não havia esperado, uma honestidade emocional que contrastava com a omissão dos fatos. Ela ainda não sabia se podia confiar nele completamente, mas estava disposta a ouvir. Afinal, todo mundo tinha direito a uma segunda chance, especialmente quando a primeira impressão havia sido um beijo mágico à meia-noite. O que Marina não podia imaginar era que as revelações da noite estavam apenas começando e que a verdadeira complexidade da vida de Gabriel Ferreira iria desafiar não apenas sua capacidade de perdoar, mas também suas próprias convicções sobre amor, dinheiro e os sacrifícios que fazemos pelas pessoas que amamos. Durante o jantar, Gabriel contou sobre a pressão de assumir uma empresa que não havia escolhido, sobre os conflitos com a mãe, sobre a direção dos negócios, sobre sua luta para manter alguma integridade moral em um mundo que considerava corrupto. Marina, por sua vez, falou sobre suas próprias inseguranças, a instabilidade financeira, o medo de nunca conseguir realizar seus projetos artísticos mais ambiciosos, a solidão que às vezes sentia sendo freelancer. Conforme a noite avançava, Marina se deu conta de que, apesar das diferenças socioeconômicas entre eles, havia uma conexão genuína. Gabriel realmente parecia vê-la como uma igual, interessado em suas opiniões e experiências. Mas quando estava prestes a relaxar completamente, Gabriel mencionou casualmente algo que fez seu sangue gelar novamente. Aliás, ele disse enquanto servia a sobremesa, você vai se divertir com isso. Descobri que você já fotografou 3 eventos em propriedades da nossa empresa sem saber. Marina parou com a colher no ar. O quê? O lançamento do shopping Vila Olímpia no ano passado, aquela festa de casamento no Roof Garden do edifício paulista e um evento corporativo no hotel que minha empresa administra em Moema. Você já sabia quem eu era antes da festa de Ano Novo? O sorriso de Gabriel desapareceu quando ele percebeu a expressão no rosto dela. Marina, não é o que você está pensando. Mas Marina já estava se levantando da mesa, a raiva voltando com força total. Aparentemente, as surpresas da noite não haviam terminado. Você me conhecia antes da festa, Marina disse, e não era uma pergunta. Sua voz estava baixa, controlada, mas Gabriel podia ver a tempestade se formando em seus olhos. Marina, deixe-me explicar. Não. Marina levantou a mão, interrompendo-o. Não quero explicações. Quero a verdade. Você me conhecia antes da festa de Ano Novo? Gabriel fechou os olhos por um momento, sabendo que havia chegado a um ponto onde qualquer mentira ou omissão destruiria qualquer chance que ainda tivessem. Sim, ele admitiu. Eu conhecia seu trabalho.
Há quanto tempo? Cerca de 1 ano, talvez um pouco mais. Marina sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. 1 ano, ela repetiu. E você nunca achou relevante mencionar isso? Não é o que você está pensando. Como você sabe o que eu estou pensando, Gabriel? Marina começou a andar pela sala de jantar, suas mãos gesticulando enquanto falava. Porque aparentemente você me estuda há 1 ano, então deve conhecer muito bem meus padrões de pensamento. Marina, por favor. Conte-me tudo, ela exigiu, parando de andar e o encarando. Desde o início. Como você me conhecia? Por que estava interessado no meu trabalho? Como sabia que eu estaria naquela festa? Gabriel se levantou da mesa, passando as mãos pelos cabelos. Está bem. Você quer a verdade completa? Então aqui está. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Há cerca de 1 ano e meio, nossa empresa estava desenvolvendo um projeto no centro da cidade. Um complexo comercial que exigiria a remoção de algumas famílias de uma comunidade local. Eu estava relutante com o projeto, mas os investidores já haviam comprometido o capital. Marina cruzou os braços, esperando. Durante as negociações, alguém me mostrou uma série de fotografias que haviam sido publicadas em uma revista de arquitetura. Eram imagens dessa comunidade, mostrando não apenas as condições precárias, mas também a vida, a dignidade, as relações humanas que existiam ali. Gabriel olhou diretamente para ela. Eram suas fotos, Marina. Sua série sobre invisibilidade urbana. Marina se lembrou do projeto. Havia passado 3 meses fotografando várias comunidades do centro, documentando tanto as dificuldades quanto a riqueza cultural e humana que a mídia raramente mostrava. Essas fotos me fizeram questionar tudo sobre o projeto. Gabriel continuou. Pela primeira vez, eu via aquelas pessoas não como obstáculos ao desenvolvimento, mas como seres humanos com histórias, sonhos, vidas construídas naquele lugar. E o que você fez? Convenci os investidores a modificar o projeto. Em vez de remover a comunidade, desenvolvemos um plano que incluía a habitação social no mesmo complexo. Não foi fácil. Envolveu renegociar contratos, reduzir margens de lucro, mas conseguimos. Marina sentiu-se momentaneamente desarmada. Não havia esperado por essa revelação. Foi a primeira vez desde que assumi a empresa que me senti bem com uma decisão, Gabriel disse. E foi graças ao seu trabalho. A sua forma de ver essas pessoas. Isso não explica por que você me procurou, Marina disse, tentando manter o foco. Não te procurei, não inicialmente, Gabriel esclareceu. Mas comecei a acompanhar seu trabalho. Via suas exposições quando podia, lia sobre seus projetos. Você se tornou uma espécie de consciência para mim. Quando eu estava considerando um novo empreendimento, me perguntava o que Marina Santos pensaria sobre o impacto humano. Marina sentiu uma mistura estranha de lisonja e invasão de privacidade. Quando soube que você estaria fotografando nossa festa de Ano Novo, vi uma oportunidade de finalmente te conhecer pessoalmente. Talvez conversar sobre possíveis colaborações futuras. Colaborações, Marina repetiu. Então foi sobre negócios. No início, sim, Gabriel admitiu. Mas quando te conheci naquela noite, quando conversamos, quando você me olhou como se eu fosse apenas uma pessoa, tudo mudou. Tudo mudou como? Gabriel se aproximou dela, mas manteve distância respeitosa. Eu me apaixonei por você, Marina. Não pela fotógrafa cujo trabalho eu admirava, mas pela mulher que observa o mundo com compaixão, que faz perguntas inteligentes, que ri do meu senso de humor duvidoso. Gabriel, Marina começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que cometi erros. Sei que deveria ter sido honesto desde o início sobre tudo, sobre quem eu sou, sobre conhecer seu trabalho, sobre minhas motivações iniciais, mas preciso que você entenda. Meus sentimentos por você são reais. Não tem nada a ver com negócios ou conveniência. Marina sentou-se pesadamente no sofá, tentando processar tudo o que havia descoberto. Gabriel, você entende como isso me faz sentir? Como se toda a nossa interação fosse baseada numa mentira. Não foi uma mentira, Gabriel disse.
se sentando ao lado dela, mas não muito perto. Foi incompleta, mas meus sentimentos, nossa conexão, isso é real. Como posso ter certeza? Como posso confiar em qualquer coisa que você diz quando você omitiu informações tão fundamentais? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Você não pode, ele disse finalmente. Não posso te dar uma garantia. Só posso te prometer que, a partir de agora, serei completamente transparente sobre tudo. Incluindo os negócios da sua empresa? Os projetos que podem afetar as comunidades que eu fotografo? Especialmente sobre isso. Marina olhou para ele, tentando ler sua expressão. Havia uma sinceridade em seus olhos que ela queria acreditar, mas também havia muito machucado e confusão para processar. Preciso de tempo, ela disse finalmente, para pensar sobre tudo isso. Quanto tempo? Não sei. Algumas semanas, talvez. Eu preciso entender como me sinto sobre tudo isso. Gabriel assentiu, claramente desapontado, mas respeitoso. Eu entendo. Marina se levantou do sofá. Acho que deveria ir embora agora. Claro. Deixa eu chamar um motorista para você. Não precisa. Vou pegar um Uber. Gabriel a acompanhou até a porta. Marina, ele disse quando ela estava prestes a sair. Posso te fazer um pedido? Depende do pedido. Se você decidir que não quer me ver mais, posso ao menos explicar sobre um projeto que estamos desenvolvendo? Algo que acho que você gostaria de saber? Que tipo de projeto? Um complexo habitacional para famílias de baixa renda, com espaços para arte comunitária, incluindo uma galeria permanente para fotógrafos locais. Estava pensando em você para documentar todo o processo. Marina hesitou. Era exatamente o tipo de projeto que a interessava, mas agora não sabia se Gabriel estava sendo genuíno ou se era uma tentativa de manipulação. Gabriel, você percebe como isso soa? Como se você estivesse usando o trabalho para me manter interessada? Não é isso, ele disse rapidamente. O projeto existe independentemente de nós. Mas você tem razão. Não deveria ter mencionado agora. Me desculpe. Marina o estudou por um momento. Vou pensar sobre tudo, ela disse finalmente. Sobre nós, sobre o projeto, sobre tudo. É tudo o que posso pedir. Quando Marina chegou em casa, era quase meia-noite. Ela se sentou na cama com o laptop, tentando organizar seus pensamentos escrevendo. Era algo que fazia desde adolescente quando estava confusa. Colocar os sentimentos no papel para entendê-los melhor. Coisas que sei sobre Gabriel Ferreira. Ela digitou. 1. Ele é CEO bilionário da incorporadora Ferreira 2. Conhecia meu trabalho há mais de um ano. 3. Inicialmente interessado em colaboração profissional. 4. Diz estar apaixonado por mim. 5. Modificou o projeto empresarial baseado nas minhas fotos. 6. Omitiu informações fundamentais sobre identidade. Em seguida, criou outra lista. Como me sinto sobre isso? 1. Traída pela omissão de informações. 2. Confusa sobre motivações reais dele. 3. Lisonjeada que meu trabalho tenha impacto. 4. Atraída por ele apesar de tudo. 5. Com medo de estar sendo manipulada. 6. Dividida entre dar uma chance e se proteger, Marina releu as listas várias vezes. O que mais a incomodava não era necessariamente o fato de Gabriel ser rico, embora isso criasse uma dinâmica complicada, mas sim a sensação de que toda sua interação havia sido construída sobre informações incompletas. Ao mesmo tempo, havia uma parte dela que se sentia tocada por saber que suas fotos haviam influenciado uma decisão empresarial importante. E não podia negar que havia uma conexão genuína entre eles, algo que ia além de status social ou interesses profissionais. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Gabriel. Chegou bem em casa? Marina hesitou antes de responder. Sim, obrigada. Marina, sei que você precisa de tempo, mas quero que saiba. Você fez de mim uma pessoa melhor. Independentemente do que acontecer entre nós, isso não vai mudar. A mensagem a fez chorar. Havia uma vulnerabilidade ali que tocava em algo profundo dentro dela. Mas também havia uma voz de autopreservação, lembrando-a de ser cautelosa.
Boa noite, Gabriel. Ela respondeu simplesmente. Nos dias seguintes, Marina se jogou no trabalho. Tinha uma sessão de fotos de casamento no sábado, um evento corporativo na segunda-feira e estava desenvolvendo uma nova série artística sobre trabalhadores informais da cidade. Mas mesmo ocupada, não conseguia parar de pensar em Gabriel. Ele não tentou contatá-la além de um bom dia diário via mensagem, não invasivo, apenas um lembrete gentil de que estava pensando nela. Uma semana após o jantar na casa dele, Marina recebeu uma ligação inesperada. Marina Santos? Disse uma voz feminina educada. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Carla Mendes, coordenadora do Instituto de Habitação Social da USP. Recebi seu contato através de Gabriel Ferreira. Ele disse que você poderia estar interessada em um projeto que estamos desenvolvendo. Marina sentiu o estômago se contrair. Que tipo de projeto? Um complexo habitacional inovador que integra a habitação social com espaços culturais e educacionais. Gabriel mencionou que você tem experiência documentando questões urbanas e comunidades. Sim, tenho. Gostaria de conversar pessoalmente? Não é nada definido ainda, apenas uma conversa inicial para ver se há interesse mútuo. Marina hesitou. Era o projeto que Gabriel havia mencionado? Ele estava tentando influenciá-la através de terceiros? Dr. Carla, posso perguntar como exatamente Gabriel Ferreira está envolvido neste projeto? A incorporadora Ferreira é uma das empresas participantes do consórcio que está financiando o projeto. Mas o Instituto é independente. Gabriel apenas sugeriu seu nome quando mencionamos a necessidade de documentação fotográfica. Entendo. Sim, gostaria de conversar. Quando seria conveniente? Elas marcaram para a quinta-feira seguinte. Após desligar, Marina ficou dividida entre irritação por Gabriel ter dado seu contato sem permissão e curiosidade genuína sobre o projeto. Decidiu ligar para ele. Marina. Gabriel atendeu no segundo toque e havia uma surpresa clara em sua voz. Você deu meu contato para o Instituto de Habitação Social da USP. Ela disse diretamente. Sim, Dr. Carla estava procurando fotógrafos com experiência em questões sociais urbanas. Pensei em você. Sem me perguntar antes, Gabriel fez uma pausa. Você está certa. Deveria ter perguntado primeiro. Me desculpe. Gabriel, você não pode ficar tentando me ajudar profissionalmente como forma de compensar a situação entre nós. Não é isso, ele disse. Ou melhor, talvez seja em parte. Mas também é genuíno. Você é perfeita para este tipo de trabalho, e eles precisam de alguém com sua sensibilidade. Marina suspirou. Vou conversar com a Dr. Carla. Mas se eu aceitar o projeto, precisa ficar claro que é estritamente profissional. Não quero que nossa situação pessoal interfira. Claro. E Marina? Sim? Obrigado por dar uma chance ao projeto, independentemente de tudo mais. Após desligar, Marina se deu conta de que, apesar de toda a confusão sobre Gabriel, ela estava genuinamente animada com a possibilidade de trabalhar no projeto habitacional. Era exatamente o tipo de trabalho que a motivava: documentar histórias humanas reais, contribuir para mudanças sociais positivas. Talvez, ela pensou, fosse possível separar seus sentimentos por Gabriel de suas decisões profissionais. Talvez pudesse explorar essa oportunidade sem necessariamente perdoar ou esquecer as omissões dele. Mas enquanto se preparava para dormir naquela noite, Marina não conseguia negar que ainda sentia falta das conversas com Gabriel, da forma como ele a olhava, da sensação de conexão que haviam compartilhado. O problema era descobrir se essa conexão tinha sido real ou apenas produto de informações incompletas e circunstâncias manipuladas. A resposta para essa pergunta determinaria não apenas o futuro de sua relação com Gabriel, mas também como ela navegaria em um mundo onde poder e influência nem sempre eram transparentes. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma resolução. Ela iria conversar com Dr. Carla sobre o projeto, mas também faria sua própria pesquisa sobre Gabriel Ferreira e a incorporadora Ferreira. Se ia considerar qualquer tipo de futuro com ele, profissional ou pessoal, precisava entender completamente quem ele era e o que representava.
Era hora de parar de reagir às revelações e começar a buscar ativamente a verdade. O que ela descobriria nos próximos dias testaria não apenas sua capacidade de perdoar, mas também suas próprias convicções sobre amor, poder e as complexidades morais de viver no mundo real. Por enquanto, Marina estava determinada a manter o controle de sua própria narrativa, mesmo que isso significasse questionar cada sentimento que havia desenvolvido pelo homem que beijara na meia-noite de Ano Novo. Marina passou os próximos 3 dias mergulhada em pesquisas sobre Gabriel Ferreira e a incorporadora Ferreira. O que descobriu a deixou ainda mais confusa sobre o homem que havia beijado na virada do ano. Por um lado, encontrou evidências que corroboravam a versão de Gabriel sobre si mesmo. Artigos em jornais de negócios mencionavam mudanças na direção da empresa desde que ele assumiu o comando. Havia referências a novos projetos com componente social, parcerias com ONGs e um foco maior em sustentabilidade. Por outro lado, Marina também descobriu que a incorporadora Ferreira estava envolvida em algumas controvérsias. Um projeto em andamento na Zona Sul estava enfrentando protestos de movimentos de moradia que alegavam que o empreendimento expulsaria famílias de baixa renda da região. A reunião com o Dr. Carla Mendes na quinta-feira esclareceu algumas questões, mas levantou outras. O projeto é realmente inovador, Dr. Carla explicou enquanto mostravam plantas e maquetes do complexo habitacional. Serão 200 unidades de habitação social integradas com um centro comunitário, biblioteca, creche e espaços para geração de renda. E como a incorporadora Ferreira se envolveu? Marina perguntou. Gabriel Ferreira nos procurou há 6 meses. Disse que queria desenvolver um modelo de habitação social que pudesse ser replicado em outras cidades. A empresa está fornecendo o terreno e parte do financiamento. Marina franzou as sobrancelhas. 6 meses atrás? Foi quando ele assumiu como CEO? Mais ou menos. Você o conhece? Marina hesitou. Já nos encontramos algumas vezes, em eventos. Ele parece genuinamente comprometido com o projeto, Dr. Carla comentou. Participou de todas as reuniões de planejamento. Fez sugestões valiosas sobre como integrar a comunidade existente com os novos moradores. E quanto à documentação fotográfica? Queremos registrar todo o processo, desde a construção até os primeiros anos de ocupação. Mostrar como a habitação social pode ser dignificante e bem integrada ao tecido urbano. Marina se interessou imediatamente. Era exatamente o tipo de projeto que poderia ter impacto social real e também seria um portfólio importante para sua carreira. Quanto tempo duraria o projeto? Cerca de 2 anos. A construção deve começar em 3 meses. E Gabriel Ferreira, ele estaria envolvido na supervisão da documentação? Dr. Carla notou a hesitação em sua voz. Haveria reuniões mensais com todos os parceiros do projeto, incluindo a incorporadora Ferreira. Mas você trabalharia diretamente comigo e com a equipe do Instituto. Marina pediu alguns dias para considerar e Dr. Carla concordou. Saindo da reunião, Marina se sentiu dividida. O projeto era uma oportunidade profissional incrível, mas aceitá-lo significaria manter Gabriel em sua vida de alguma forma. Na sexta-feira à noite, Marina estava editando fotos em casa quando recebeu uma ligação de Júlia. Como você está lidando com toda essa situação do Gabriel? Sua amiga perguntou sem rodeios. Confusa, Marina admitiu. Cada vez que acho que entendo quem ele é, descubro mais alguma coisa. Como o quê? Marina contou sobre o projeto habitacional e suas pesquisas sobre a empresa. Olha, Mari, Júlia disse depois de ouvir tudo. Eu não sou fã de homens que omitem informações importantes, mas parece que esse Gabriel realmente está tentando fazer coisas boas com o dinheiro dele. Ou está tentando limpar a consciência. Pode ser. Mas você já considerou a possibilidade de que ele seja genuinamente complexo? Que seja uma pessoa boa presa em uma situação complicada? Marina suspirou. Sim, considerei. Mas isso não muda o fato de que ele mentiu para mim. Omitiu. Júlia corrigiu. E olha, não estou defendendo ele, mas... Quantas vezes você falou para alguém que é apenas uma fotógrafa, quando na verdade você tem formação em jornalismo
Fala 3 idiomas e já ganhou prêmios nacionais. A observação atingiu Marina em cheio. Ela realmente tinha o hábito de minimizar suas próprias conquistas, especialmente quando se sentia intimidada. É diferente, Marina protestou fracamente. É? Ou vocês dois têm o hábito de se esconder por trás de versões mais simples de si mesmos? Após desligar com Júlia, Marina ficou pensando na conversa. Seria ela também culpada de apresentar uma versão incompleta de si mesma? E se sim, isso justificava as omissões de Gabriel? No sábado de manhã, Marina tomou uma decisão. Ligou para Gabriel. Marina, ele atendeu imediatamente, surpresa e esperança evidentes em sua voz. Podemos conversar? Pessoalmente? Claro. Quando e onde você quiser. Hoje à tarde, no Parque Vila Lobos, próximo ao lago. Estarei lá. Marina chegou ao parque 15 minutos antes do horário combinado. Era um dia ensolarado de sábado, e o parque estava cheio de famílias, casais e grupos de amigos aproveitando o fim de semana. Ela escolheu um banco com vista para o lago e esperou. Gabriel chegou pontualmente, vestindo jeans e uma camiseta simples. Havia círculos escuros sob seus olhos, como se não estivesse dormindo bem. Obrigado por aceitar me ver, ele disse, se sentando ao lado dela no banco. Precisamos esclarecer algumas coisas, Marina disse diretamente. E desta vez, quero a verdade completa sobre tudo. Qualquer coisa que você quiser saber. Marina respirou fundo. Primeiro, você está interessado em mim romanticamente ou sou apenas uma peça conveniente para seus projetos sociais? Romanticamente, Gabriel respondeu sem hesitação. Completamente, profundamente interessado em você como mulher, não como profissional. Como posso ter certeza? Gabriel pensou por um momento. Porque se fosse apenas profissional, eu teria oferecido um contrato formal desde o primeiro dia. Teria sido direto sobre meus interesses comerciais. Em vez disso, eu me comportei como um adolescente nervoso, tentando impressionar a garota de quem gosta. A resposta arrancou um pequeno sorriso de Marina, apesar de si mesma. Segunda pergunta. Quantas pessoas você não contou quem você realmente é? Você é a única, Gabriel disse. E antes que pergunte por quê, porque você foi a primeira pessoa em anos que me tratou como um ser humano normal. Que riu das minhas piadas ruins, que questionou minhas opiniões, que me fez sentir interessante como pessoa. Gabriel, você entende que construir qualquer relacionamento baseado em informações incompletas é problemático? Entendo. E você está certa em estar brava comigo. Marina se virou para encará-lo completamente. Não estou apenas brava. Estou confusa, frustrada e machucada. A palavra saiu mais carregada de emoção do que Marina pretendia. Machucada como? Porque eu realmente gostei de você, ela admitiu. Mais do que deveria ter gostado de alguém que conhecia há tão pouco tempo. E agora não sei se meus sentimentos foram baseados em quem você realmente é ou numa versão editada que você me apresentou. Gabriel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Marina, eu juro para você, a pessoa que você conheceu naquela noite no parque, na sua casa, essa sou eu. O dinheiro não muda meu senso de humor, minha forma de ver o mundo ou o fato de que me sinto mais eu mesmo quando estou com você. Mas muda tudo mais, Marina retrucou. Muda a dinâmica entre nós, as possibilidades de futuro, até mesmo como outras pessoas nos veem juntos. Você está certa. Muda sim. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as famílias brincando perto do lago. Posso te fazer uma pergunta agora? Gabriel disse. Claro. Você já se interessou por alguém rico antes? Marina pensou na pergunta. Não da forma como você é rico. E isso te assusta? Sinceramente? Sim. Porque não sei como navegar em um mundo onde um jantar casual custa mais do que meu aluguel mensal. Onde você pode resolver problemas com dinheiro que para mim são crises reais. Gabriel assentiu. E se eu te disser que posso aprender a ser mais consciente sobre essas diferenças? Que posso tentar entender melhor sua perspectiva?
E se eu te disser que não sei se conseguiria aceitar presentes caros ou viagens extravagantes sem me sentir como uma acompanhante bem paga? A honestidade brutal de Marina fez Gabriel recuar ligeiramente. Isso é o que você pensa que eu quero? Uma acompanhante? Não sei o que você quer, Gabriel. Essa é parte do problema. Gabriel se levantou do banco e começou a andar de um lado para outro. Marina, eu quero você. Quero acordar e conversar com você sobre como foi seu dia. Quero fotografar você fotografando outras pessoas. Quero que você me conte sobre seus projetos e me deixe te apoiar. Não financeiramente, mas emocionalmente. Ele parou de andar e a encarou. Quero construir algo real com você. Mesmo que seja complicado. Mesmo que tenhamos que descobrir como equilibrar nossas diferenças. Marina sentiu seu coração acelerar. E o projeto habitacional? Você me indicou para manipular minha decisão sobre nós? Não, Gabriel disse firmemente. Indiquei você porque você é perfeita para o trabalho. E se você me disser agora que nunca quer me ver novamente, ainda assim espero que aceite o projeto. Por quê? Porque você pode fazer a diferença na vida daquelas famílias. Porque suas fotos podem mudar a forma como as pessoas veem habitação social. Porque você merece trabalhar em projetos que importam. A sinceridade em sua voz tocou algo profundo em Marina. Gabriel. Marina, eu sei que cometi erros. Sei que não fui completamente honesto desde o início. Mas se você me der uma chance real, prometo ser transparente sobre tudo. Sobre minha vida, meus negócios, minhas responsabilidades. E se descobrirmos que somos incompatíveis? Que nossas vidas são diferentes demais? Então pelo menos tentamos, Gabriel disse. Pelo menos não passaremos o resto da vida nos perguntando e se? Marina olhou para ele. Realmente olhou. Viu a vulnerabilidade em seus olhos, a esperança misturada com medo. Viu também a determinação, a maturidade de alguém que estava disposto a trabalhar por algo que considerava importante. Se vamos tentar, Marina disse lentamente, precisa ser com regras claras. Que tipo de regras? Primeira, transparência total sobre tudo. Negócios, família, responsabilidades. Não quero mais surpresas. Concordo. Segunda, vamos devagar. Nada de grandes gestos românticos ou presentes caros. Quero tempo para nos conhecermos de verdade. Concordo. Terceira, minha independência financeira é não negociável. Não quero que você resolva meus problemas com dinheiro. Gabriel hesitou um pouco nesta. E se eu quiser ajudar? Então você me pergunta primeiro, e aceita um não como resposta. Está bem. E quarta, se isso não funcionar, se descobrirmos que somos incompatíveis, precisamos ser honestos sobre isso. Sem drama, sem tentativas de consertar a situação. Marina, Gabriel disse, se aproximando dela. Posso beijar você agora? A pergunta a pegou desprevenida. Por quê? Porque acabamos de estabelecer as bases para uma tentativa real de relacionamento. E porque não te beijo há 2 semanas e está sendo uma tortura. Marina riu. Uma risada genuína pela primeira vez em dias. Sim, ela disse. Você pode me beijar. O beijo foi diferente dos anteriores. Menos urgente, mais deliberado. Como se ambos estivessem reconhecendo que estavam escolhendo conscientemente seguir em frente juntos, com todas as complicações que isso envolvia. Quando se separaram, Gabriel apoiou a testa na dela. Então vamos tentar de verdade? Vamos tentar de verdade, Marina confirmou. Mas Gabriel? Sim? Se você omitir qualquer informação importante novamente, eu desapareço. Sem conversas, sem segundas chances. Entendido. E vou aceitar o projeto habitacional. O rosto de Gabriel se iluminou. Sério? É uma oportunidade profissional incrível. E se vamos fazer isso funcionar, preciso manter minha carreira como prioridade. Eu não esperaria menos de você. Eles passaram o resto da tarde no parque, conversando sobre expectativas, medos e esperanças. Gabriel contou sobre as pressões de administrar uma empresa que ele não havia escolhido, sobre seus conflitos com a mãe sobre a direção dos negócios, sobre seus sonhos de fazer trabalho humanitário.
Marina falou sobre suas inseguranças financeiras, seus sonhos de fazer uma exposição individual, seus medos de perder sua identidade em um relacionamento com alguém tão poderoso. Conforme o sol se punha, eles haviam estabelecido não apenas as regras de seu relacionamento, mas também uma compreensão mais profunda dos desafios que enfrentariam. Gabriel, Marina disse quando estavam se preparando para ir embora, uma última pergunta. Qualquer coisa. Se você pudesse viver qualquer vida, sem responsabilidades familiares ou empresariais, o que você faria? Gabriel pensou por um longo momento. Compraria uma van, encheria de equipamentos de construção e materiais educacionais e viajaria pelo Brasil construindo escolas e bibliotecas em comunidades rurais. A resposta foi tão específica e apaixonada que Marina soube que ele já havia pensado nisso muitas vezes. E você? Ele perguntou. Qual seria sua vida ideal? Viajaria pelo mundo documentando histórias de mulheres resilientes. Publicaria um livro. Talvez ensinasse workshops de fotografia para jovens em situação de vulnerabilidade. Gabriel sorriu. Não são sonhos tão diferentes assim. Não são. Marina concordou, surpresa pela realização. Enquanto caminhavam juntos de volta ao estacionamento, Marina se deu conta de que, pela primeira vez desde o beijo de Ano Novo, se sentia esperançosa sobre o futuro. Não porque todas as complicações haviam desaparecido, mas porque ela e Gabriel haviam escolhido enfrentá-las juntos. O que ela não podia prever era que suas respectivas famílias e o mundo dos negócios em que Gabriel vivia não estariam tão dispostos a aceitar essa união improvável. As verdadeiras complicações estavam apenas começando. 6 meses depois da conversa no parque, Marina estava de pé em meio ao que seria o futuro lar de 200 famílias. O terreno do projeto habitacional havia se transformado de um lote vazio em uma obra em andamento que já mostrava a promessa do que se tornaria. Marina, você pode vir aqui um momento? Dr. Carla chamou do outro lado do canteiro. Gostaria de mostrar algo. Marina guardou a câmera na bolsa e caminhou cuidadosamente entre as marcações no chão que indicariam as futuras unidades habitacionais. O projeto estava superando todas as expectativas. As famílias selecionadas para morar ali estavam envolvidas em cada etapa do processo, desde escolher as cores das fachadas até planejar os espaços comunitários. Olhe isto, doutor. Carla disse, mostrando as plantas atualizadas. As famílias sugeriram incluir uma horta comunitária onde estava previsto apenas um jardim ornamental, e Gabriel aprovou não apenas a mudança, mas também o orçamento para um sistema de irrigação sustentável. Marina sorriu. Gabriel havia cumprido rigorosamente sua promessa de transparência nos últimos meses. Toda decisão relacionada ao projeto era discutida abertamente nas reuniões mensais e ele frequentemente perguntava a opinião de Marina sobre aspectos que afetariam sua documentação fotográfica. Falando em Gabriel, Dr. Carla continuou com um sorriso maroto. Ele está chegando para a reunião de hoje. Marina sentiu o usual apertar no estômago que ainda acontecia quando soubesse que veria Gabriel, mesmo depois de 6 meses tentando um relacionamento. Alguns sentimentos simplesmente não mudavam, independentemente do tempo. Marina! A voz familiar a fez se virar. Gabriel caminhava em direção a elas vestindo jeans, botas de construção e um capacete de segurança. Nos últimos meses, ele havia começado a vestir-se de forma mais casual para as visitas ao projeto, uma mudança que Marina apreciava. Como estão as fotos de hoje? Ele perguntou, beijando levemente sua testa. Um gesto que haviam desenvolvido como compromisso entre demonstração pública de afeto e manter alguma formalidade no ambiente de trabalho. Consegui algumas imagens lindas da família Silva, discutindo onde querem colocar os móveis em sua futura sala. Marina respondeu. O Sr. Silva estava desenhando na terra com um graveto. Essas famílias me ensinam todos os dias. Gabriel comentou, olhando ao redor do canteiro. A forma como eles se envolvem com cada detalhe, como transformam plantas técnicas em sonhos reais. Era esse tipo de observação que lembravam Marina porque havia decidido dar uma chance a Gabriel,
Apesar de toda a sua riqueza e poder, ele genuinamente se importava com o impacto humano de seu trabalho. A reunião mensal aconteceu na estrutura temporária que servia como escritório do projeto. Além de Marina, Dr. Carla e Gabriel, estavam presentes representantes das famílias, arquitetos, engenheiros e assistentes sociais. Temos uma novidade para compartilhar, Dr. Carla anunciou. O projeto chamou a atenção da ONU Habitat. Eles querem incluí-lo como caso de estudo em um relatório internacional sobre habitação social inovadora. A sala explodiu em aplausos. Marina imediatamente pensou nas implicações. Suas fotografias seriam vistas mundialmente, possivelmente abrindo portas para projetos internacionais. Isso é incrível, disse Dona Rosa, uma das futuras moradoras. Nosso projeto sendo exemplo para o mundo todo. E Marina, Dr. Carla continuou. Eles especificamente mencionaram interesse na documentação fotográfica. Querem usar suas imagens no relatório. Gabriel se virou para Marina com um sorriso orgulhoso. Nos primeiros meses de relacionamento, esse tipo de reconhecimento profissional dela o deixava quase mais animado que ela mesma. Após a reunião, Gabriel e Marina caminharam juntos até o carro dele. Haviam desenvolvido o hábito de jantar juntos após as reuniões mensais do projeto, uma tradição que ambos apreciavam. Orgulhoso de você, Gabriel disse enquanto dirigiam em direção ao restaurante que haviam descoberto juntos. Um lugar pequeno e familiar que servia comida caseira em Vila Madalena. Orgulhosa de nós, Marina corrigiu. Este projeto não existiria sem sua visão e investimento. Nem sem sua documentação mostrando por que projetos assim importam. Haviam aprendido a se elogiar mutuamente sem que Marina se sentisse diminuída ou que Gabriel parecesse condescendente. Tinha sido um processo de aprendizado para ambos. No restaurante, uma pequena mesa no canto que já era considerada deles pelo garçom, Gabriel parecia ansioso sobre algo. Marina, há algo que quero conversar com você, ele disse depois que fizeram o pedido. O coração de Marina acelerou ligeiramente. Nos últimos 6 meses, precisamos conversar, sempre preceder a discussões importantes sobre o relacionamento. Desde estabelecer limites financeiros até discutir como lidar com a curiosidade da mídia sobre eles. Minha mãe quer nos conhecer melhor, Gabriel disse. Oficialmente quero dizer. Marina fez uma careta. Suas interações com Helena Ferreira haviam se limitado a cumprimentos educados nas poucas ocasiões em que se encontraram. A mãe de Gabriel mantinha uma cordialidade fria que deixava claro sua opinião sobre o relacionamento. Ela quer nos convidar para um jantar em família, Gabriel continuou. No domingo que vem. Gabriel, sua mãe me tolera na melhor das hipóteses. Por que essa mudança súbita? Gabriel hesitou, sinalizando que havia mais na história. Porque ela soube sobre o reconhecimento da ONU. E porque eu disse a ela que nosso relacionamento é sério. Sério como? Sério como estou apaixonado por Marina e pretendo ficar com ela a longo prazo. As palavras fizeram o estômago de Marina dar uma cambalhota. Eles haviam evitado discussões sobre futuro distante, focando em construir algo sólido no presente. Gabriel. Eu sei que não falamos sobre isso ainda, ele disse rapidamente. E não estou pedindo nenhuma definição ou compromisso. Só queria que você soubesse como me sinto. Marina olhou para ele através da mesa, vendo a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Como você se sente? Como se tivesse encontrado a pessoa com quem quero construir uma vida. Como se todos os caminhos complicados que trilhei me trouxeram até você. Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Eu também te amo, ela disse suavemente. E isso me assusta muito. Por quê? Porque nossos mundos ainda são muito diferentes. Porque às vezes me sinto como se estivesse vivendo uma vida que não é minha. Porque não sei como navegar em um futuro onde você tem responsabilidades e pressões que eu mal consigo compreender. Gabriel estendeu a mão através da mesa, encontrando a dela. E se não tentássemos navegar sozinhos? E se construíssemos nosso próprio caminho? O que você quer dizer?
Gabriel respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. Quero dizer que talvez seja a hora de fazer mudanças maiores em nossas vidas. Mudanças que nos permitam estar juntos de verdade. Que tipo de mudanças? Estou considerando reestruturar minha participação na empresa, passar a gestão operacional para uma equipe de profissionais e manter apenas supervisão estratégica, focada em projetos com impacto social. Marina o encarou surpresa. Isso é possível? Com planejamento cuidadoso, sim. Levaria cerca de 1 ano para implementar, mas permitiria que eu tivesse mais liberdade para escolher em que trabalhar. E o que você faria com essa liberdade? Gabriel sorriu. Lembra daquele sonho que contei sobre viajar construindo escolas? Pensei que poderíamos adaptá-lo. Você documentando, eu construindo. Talvez começar no Brasil e depois expandir internacionalmente. A proposta era tão inesperada e abrangente que Marina precisou de alguns momentos para processar. Gabriel, isso mudaria sua vida completamente. Mudaria nossa vida, ele corrigiu. Se você quiser. Se você conseguir imaginar um futuro assim comigo. Marina fechou os olhos, tentando visualizar o que Gabriel estava propondo. Viagens, projetos significativos, trabalho que realmente importava. Era uma versão do futuro que ela nunca havia se permitido sonhar. E sua mãe? Os investidores? Suas responsabilidades? Minha mãe vai resistir inicialmente, mas ela quer que eu seja feliz. E se apresentarmos um plano sólido, mostrando que a empresa pode prosperar com uma gestão profissional, ela vai entender. Isso não resolve o problema de nossas diferenças socioeconômicas. Gabriel assentiu. Não resolve completamente. Eu sempre terei recursos que você não tem. Mas se estivermos trabalhando juntos em projetos significativos, talvez essa diferença se torne menos relevante. Marina abriu os olhos e encontrou Gabriel observando-a com uma mistura de esperança e nervosismo. Preciso pensar, ela disse honestamente. Claro. Quanto tempo você precisa? Algumas semanas? É uma mudança enorme para ambos. Marina, Gabriel disse, apertando levemente a mão dela. Não sinto pressão para responder de uma forma específica. Só queria que você soubesse que estou disposto a fazer mudanças significativas, se isso significar construir um futuro com você. O jantar continuou com conversas mais leves, mas a proposta de Gabriel permaneceu no ar entre eles. Marina se deu conta de que, em menos de 1 ano, havia passado de uma fotógrafa freelancer lutando para pagar contas a alguém que estava sendo convidada a reimaginar completamente sua vida. 2 semanas depois, Marina estava sentada no mesmo banco no Parque Vila Lobos, onde ela e Gabriel haviam tido sua conversa de reconciliação. Desta vez, porém, estava sozinha, tentando organizar seus pensamentos. Havia conversado com Júlia, que a aconselhou a seguir seu coração, mas manter os pés no chão. Havia discutido com o Dr. Carla, que mencionou outras oportunidades internacionais que poderiam surgir através de seu trabalho no projeto habitacional. Havia até ligado para seus pais, que moravam no interior, e que ficaram impressionados, mas preocupados com a magnitude das mudanças que Gabriel estava propondo. No final, porém, Marina sabia que a decisão era dela. Seu telefone tocou. Gabriel. Posso ir ao parque? Ele perguntou. Prometo que não vou pressionar por uma resposta. Só... Sinto sua falta. Pode vir, Marina disse. 15 minutos depois, Gabriel se sentou ao lado dela no banco. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as famílias no lago. Decidi, Marina disse finalmente. Gabriel se tensionou ligeiramente. E? Quero tentar, mas com condições. Qualquer condição. Primeira, fazemos isso gradualmente. Você implementa as mudanças na empresa primeiro. Depois vemos como nos adaptamos antes de fazer compromissos internacionais. Concordo. E segunda, mantemos nossa independência profissional. Podemos trabalhar em projetos juntos, mas também separados. Não quero que minha carreira se torne uma extensão da sua. Faz todo sentido. Terceira, se não funcionar, se descobrirmos que somos incompatíveis dessa forma, voltamos para arranjos anteriores sem drama.
Gabriel virou-se para encará-la. Marina, você está dizendo sim? Estou dizendo que quero construir um futuro com você. Não sei exatamente como será, mas quero tentar. Gabriel a puxou para um abraço que durou vários minutos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então vamos para o jantar com minha mãe domingo? Gabriel perguntou. Marina riu. Vamos, mas você explica para ela que sua nora vai ser uma fotógrafa teimosa que não vai mudar só para se adequar às expectativas dela. Ela já sabe, Gabriel disse, e acho que no fundo ela te respeita exatamente por isso. 6 meses depois dessa conversa, Marina estava em pé no mesmo canteiro de obras, mas agora as primeiras famílias já estavam se mudando para suas novas casas. O projeto habitacional havia se tornado um modelo nacional, e Marina havia aceitado 3 convites para documentar projetos similares em outros países. Gabriel havia conseguido reestruturar a empresa conforme planejado. Ele ainda mantinha supervisão estratégica, mas agora tinha liberdade para escolher seus projetos. Juntos eles haviam estabelecido uma fundação focada em habitação social e educação, que seria a base para seus futuros trabalhos colaborativos. Pronta para nossa primeira viagem internacional de trabalho? Gabriel perguntou, se aproximando com 2 passagens para o Equador, onde documentariam um projeto de reconstrução pós-terremoto. Nasci pronta, Marina respondeu, beijando-o sob o sol da tarde paulistana. Ela olhou ao redor do complexo habitacional, agora vibrante com a vida de famílias reais, crianças brincando nos pátios, hortas comunitárias florescendo, e se deu conta de como sua vida havia mudado desde aquele beijo à meia-noite. Havia descoberto que Gabriel era o milionário mais poderoso da cidade, sim. Mas, mais importante, havia descoberto que ele era um homem disposto a usar esse poder para fazer a diferença. E havia descoberto que ela própria era mais forte e capaz do que jamais imaginara. O beijo de Ano Novo havia sido mágico, não porque havia mudado suas vidas instantaneamente, mas porque havia sido o início de uma jornada que os levou a construir algo real e significativo juntos. E essa jornada estava apenas começando. O amor verdadeiro não escolhe momento nem lugar para chegar. Às vezes surge no meio do caos, entre pessoas que parecem viver em mundos diferentes. Marina e Gabriel descobriram que as maiores diferenças podem ser superadas quando 2 pessoas estão dispostas a ser vulneráveis, honestas e a construir algo maior que elas mesmas. Se você acredita que conexões genuínas podem transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor, deixe seu like e se inscreva. Porque toda história de amor que vale a pena contar é também uma história sobre como escolhemos usar nossos talentos e recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E você? Que diferença está fazendo no mundo?